Não existe disciplina sem motivação, não existe conseguir ter constância sem o que é o motivo que gera a ação. A motivação, ela é algo que ficou conhecida como euforia, como animação, como você tá, porventura, acordar num dia muito animado para ir treinar e por isso você vai treinar, ou num dia muito animado para trabalhar e por isso você vai trabalhar. E o que eu quero dizer e diferenciar é que a motivação, o motivo que gera ação, ele não necessariamente tem a ver com esse estado de animação, né? Uma pessoa que tem um filho em casa, né? Esse é um bom exemplo para a gente entender que precisa trazer comida para casa, ela tem um bom motivo para a ação de sair para trabalhar todo dia. E não necessariamente essa pessoa tá animada ou feliz, eufórica num sentido do estado emocional, tá? E a motivação, ela é o que se relaciona com a dopamina, que é importantíssimo e é por isso que a gente vai falar muito sobre isso e sobre recompensa para vocês entenderem. Esse é um tema que vem sendo dito por aí e é ótimo para que a gente consiga entender mais do nosso funcionamento e facilitar os nossos processos, tá? Facilitando, porque a dificuldade atual é o excesso de demandas e o estilo de vida que a gente não consegue ter uma autorregulação, uma regulação fundamental, hormonal, uma regulação que tem a ver com o estilo de vida e que você, entendendo algumas ferramentas, alguns mecanismos, você consegue facilitar processos e comportamentos, tá? Então, o que acontece? A gente, né, a dopamina, que inclusive eu não vou saber citar certinho o que diz o estudo e como eram as especificidades, mas parece que ela é relacionada inclusive com o que gera movimento, tanto que pessoas que têm Parkinson têm alguma questão, não sei se alguma alteração no receptor de dopamina, e aí não consegue ter, por exemplo, essa função do movimento, de gerar movimento, de controlar movimento, de ter o impulso, de fazer, né? É algo que gera movimento. Então, vocês precisam entender que a dopamina, essa motivação, é importantíssimo que você consiga regular, modular, construir ambientes e formas para que você ative ela de uma maneira mais profunda e não de uma maneira só barata, que é dando picos de dopamina com, né, nenhum esforço, uma recompensa muito imediata, que é a tela do celular, com vídeos extremamente variados, com essa intermitência de novidade para o cérebro que é interessantíssima, com vídeos muito bem feitos e rápidos, que vai passando, né? Isso tem aí uma liberação de dopamina que a gente acaba ficando extasiado dentro de um comportamento que não precisou de esforço. Eu não precisei fazer nada para gerar aquilo, eu só precisei tocar na tela. Alimentação também, se eu tenho uma disponibilidade de alimentos agora ultra palatáveis, isso não foi resultado de nenhum comportamento que eu precisei ter. Eu basicamente posso conseguir um alimento desse na minha porta com um toque no celular com um aplicativo de entrega de comida. E aí, isso é totalmente surreal pra gente do ponto de vista ancestral, porque a gente sempre viveu dentro da escassez. E agora a gente tem esse acesso muito aumentado a essas recompensas muito imediatas e poderosas, né, fortes. Tipo, uma comida hiperpalatável, uma tela do celular, assim, uou, estímulo, em coisas incríveis, né? Hoje em dia eu fico de cara, você abre um vídeo e você parece que está em outro lugar ou que aquela pessoa está com você na sua casa, por exemplo, eu aqui com você, e imagina o efeito disso dentro da gente. É incrível, é assim, uau! Parece que gera inclusive um preenchimento, mas que na verdade não é tão realizado. Talvez você tenha algum impacto positivo com relação à socialização, você está
aqui me ouvindo ou até criando uma relação com a gente lá na comunidade Liberta, etc e tal. Mas é possível também que seja sempre uma relação com pessoas em imagens que não suprem a nossa necessidade mais profunda e real de relações reais, de relações que você possa contar com a pessoa. E a gente sabe que índice de longevidade está muito relacionado a você ter boas relações. Não precisam ser muitas, mas são boas relações que você possa contar com. E essa socialização, né, numa medida mais regulada mesmo, uma medida mais tranquila e não hiperativa como a gente vive hoje, essas relações elas são extremamente saudáveis, né? Extremamente saudável você fazer algo com alguém, conversar, etc. Enfim, e aí a gente vive essa contradição. Então parece que a gente está solitário, mas a um passo de qualquer coisa, uma suposta relação na tela que nos estimula, ou comidas hiperpalatáveis, e isso é a dopamina barata. E o que é, assim, o que acontece com isso, que é o nosso mecanismo de autossabotagem do nosso sistema motivacional? Quanto mais você dá dopamina barata, quanto mais você faz algum tipo de, né, momento ali de recompensa poderosa e sem esforço, mais você tá minando o seu sistema de motivação. Porque aí você não consegue ter motivação, você não consegue ter dopamina para fazer outras coisas, tá? Para fazer o que importa. Tipo assim, e nada vai parecer tão legal ou tão bom quanto aquela comida hiperpalatável, ou quanto aquilo de ficar só no sofá, bem relaxado ali, só que tudo torto, sem perceber porque tá hiperestimulado pela tela. A gente vai ficando o que é chamado de dopamimado. A gente vai ficando mimados de dopamina. Então, essas recompensas rápidas, elas vão minando a gente. O que é importante é que a gente faça, né, esforço para obter algo, porque esse é o natural no sentido histórico evolutivo. Então, quando você executa um comportamento, por exemplo, você cozinha e faz a sua própria comida e você, né, precisou ali, sei lá, se você pelo menos tivesse a oportunidade, eu já tive, e aí você sente muito real essa sensação, né, que é eu lá no sítio da minha mãe tem uma horta e aí a gente cuida e aí a gente pega a couve ali para fazer na nossa comida. E tudo isso, esse esforço que existe no tempo, ele traz uma sensação real de dopamina, de motivação para você executar aquele hábito. E aí você sente aquela recompensa de outro jeito, de você ter o prato na mesa, né, com a comida que você fez e que você inclusive se ajudou a fazer, é incrível.